Olá, meus amores, tudo bem? E aí, como que estamos? E as atividades, tá tudo ok? Beleza! Estamos com saudade e continuamos no foco nos estudos, não é isso? Não podemos deixar nos abater e parar a nossa aprendizagem. Então, vamos agora para mais uma aula, que é a nossa aula 3. Preparei uma aula bem legal para vocês, espero que vocês assistam com muito carinho. Vou dar algumas dicas de como utilizar essa videoaula, tá bom? Fique ligado. No começo logo nós temos aqui, ó, olha que legal, um desafio, tá? E eu quero que você reflita sobre esse desafio e me diga que número entraria no lugar desse ponto de interrogação, tá bom? Eu quero que você mande isso junto com o gabarito para que eu possa ver se você entendeu, beleza? Vamos continuar. Então, nessa videoaula, nós vamos falar de plano cartesiano e sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Plano cartesiano. Já aprendemos a falar desde o sexto ano sobre plano cartesiano. O plano cartesiano são duas retas perpendiculares que formam ângulos de 90 graus. Ela é dividida em 4 quadrantes. Primeiro, sempre é anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Lembrando que a horizontal nós temos a reta X e na vertical nós temos a reta Y, tá? Então, quem descobriu o plano cartesiano? O matemático, filósofo e matemático René Descartes, tá? Lá na frente vai aparecer a fotinho dele para você conhecer quem era René Descartes. São perpendiculares, não é isso? Ele fez para localizar uns pontos. Olha só, vou te dar uma dica, dá uma pesquisada em como ele conseguiu fazer isso, é bem interessante, tá? De uma coisa do nada, esse homem foi lá e resolveu pensar no plano cartesiano, que nos ajuda muito hoje, até em desenhos ajudam o plano cartesiano, principalmente ampliação e redução. Todo ponto P representado no plano cartesiano tem coordenada xy. O ponto que é marcado aqui é xy, né? Lembrando que essa é a sequência, sempre o primeiro x e depois o y, tá? E nós já falamos, vamos seguir. Exemplo 1. Agora você vai pegar seu livro, tá, gente? Não esquece que isso aí está no livro. Ó, logo no começo, vou voltar lá, ó, página 63 do livro, hein? Me acompanha olhando as páginas. Temos um exemplo 1 aqui, ó. Os pontos A, 4 e 7, B, 8 e menos 9, vai embora. Estão marcados no plano cartesiano. Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de origem e correspondem ao par ordenado 0, 0. Quem é o 0, 0? Aqui, ó, aonde se encontram as duas retas, o x e o y, aonde se encontra o ponto 0, 0, é a origem, não é isso? Aí eu vou te ensinar um negócio. Tá vendo aqui onde está essa, ó, clique no plano cartesiano e aprenda mais. No outro vídeo também tinha, mas de repente você não tinha percebido isso. Tá vendo que quando eu ponho aqui, ó, a setinha em cima, aparece um link? Você vai clicar nele, olha o que vai acontecer. Ele vai te direcionar a uma videoaula. Toda vez que eu tenho falando assim, clique nessa imagem e assista uma videoaula ou aprenda mais, é isso que você vai fazer. Mas para fazer isso aqui, você tem que estar em modo apresentação. Você tem que ir lá no slide, modo apresentação, e estar nesse modo. Se for no outro, você não consegue abrir. Tá vendo? Ó, ele veio para uma videoaula. Beleza? Vai direto para o YouTube, você vai abrir isso até no celular. Bom, nós vamos aqui, eu vou tirar ela, porque senão a gente vai perder tempo, mas vamos voltar para a aula. Então, aqui nós temos o plano cartesiano. Ó, o ponto A, que ele me deu 4 de x e 7 de y, está marcado aqui, ó, 4 e 7. Todos os dois são positivos. Lembrando que no primeiro quadrante eu tenho mais e mais. O mais no x, o positivo também no y. No segundo quadrante, o meu x é negativo e o meu y é positivo. Aqui o C, ó, o C é menos 2 e 2. Ó, menos 2 e 2. Então, ele está no segundo quadrante.
No terceiro quadrante, eu tenho negativo e negativo. Olha quanto, olha o número, o ponto D. Menos 5 e menos 4. Ó, menos 5 e menos 4. No quarto quadrante, eu tenho mais e menos. Vamos aqui pegar um ponto. O ponto B, eu tenho 8 e menos 9. 8 e menos 9 é o ponto B. Por isso, tem isso aqui. Mas você clicando aqui, você aprende um pouquinho mais. Agora eu tenho aqui uma digitalização do seu livro, tá? Da página 64. Eu quero que você abra aí para a gente acompanhar, porque ele fica pequenininho, mas aí dá para acompanhar, tá bom? Vamos representar as soluções da equação x mais y igual a 5 no plano cartesiano. Considere que x pertence a R e y também pertence a R. Ou seja, o conjunto universo é igual a R ao quadrado. E siga os dois passos abaixo. Primeiro, construir uma tabela com algumas das soluções da equação. Como já vimos, atribuímos um valor para x e calculamos o valor de y, formando o par ordenado xy. Olha aqui, aqui já dá para você ver, né? A escrita está menorzinha, mas aqui já dá. Ó. Tendo o meu x como zero, eu tenho aqui, ó, o que ele fez nesse sentido? Ele isolou x e y, ó, para achar o valor de y. Porque o x ele já foi dado. Professora, mas da onde ele tirou esse x? Qualquer valor pertencente aos reais. Qualquer valor. Ele poderia ter colocado 5, 10, 15, 20, qualquer valor. Ele só está estipulando um valor. Ele põe um valor perto do zero, porque senão a sua reta vai ficar muito grande. Você imagina, ele está colocando aqui ó, por perto do zero, para a sua reta não ficar tão grande. Que quanto maior o x você colocar, maior vai ser o seu y. Ou não, mas mesmo assim você vai ter que ter um número muito grande. Por isso ele coloca. Eu muitas das vezes coloco 0, 1, 2, 3. Beleza, você consegue tranquilamente passar. Até mesmo 2 pontos, porque em 2 pontos nós aprendemos com isso. Em 2 pontos a gente passa uma reta. Bom, se o meu x é 0, o que ele fez? Mas professora, a equação não é essa. Claro que é, ele só isolou y e passou o x para lá diminuindo. O x não está somando? Ele passou para lá diminuindo. Quando meu x for zero, olha só, como que vai ser meu y? Y é igual a 5 menos 0. X não é 0? 5 menos 5, ou 5 menos 0, 5. Quando meu x for 4, y vai ser igual a 5 menos 4, 1. O par ordenado 4 e 1. Aqui o par ordenado 0 e 5. Aqui ele classificou os pontos para colocar na reta, tá? Quando meu x for 2, y é igual a 5 menos 2, 3. Então, o par ordenado 2 e 3. E foi substituindo todos eles. Após isso, marcou os pontos aqui, ó. Que os pontos, professora? 0 e 5, ó. Quando x for 0, o y vai ser 5 aqui, ó. Marcou em cima do eixo. Lembrando que quando está em cima do eixo, quando um dos dois for 0, ele não pertence a quadrante nenhum, tá? Ele está em cima do eixo. Então, beleza, ó. Marcou o ponto B. O ponto B qual é? 4 e 1. 4 do x e 1 do y. Depois passou a reta. Isso aqui, gente, é representação da equação numa reta. Quando o valor de x é 1, você acha o valor de y. Mas, professora, eu poderia fazer o contrário? Dar um valor para y e achar o x? Também poderia ser. Ah, eu vou chamar o y de 0. Aí você vai lá substituir naquela equação o valor de y como 0, resolver a equação normal do primeiro grau e achar o seu valor de x. Tá bom? Então, assim, ó, nós encontramos e fazemos a representação de uma equação que é x mais y igual a 5 na reta numérica. Como se comporta o gráfico de duas grandezas diretamente proporcional? Isso aqui é fácil. Olha só, se elas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Ela vai seguir uma sequência. Muito bem, ela vai seguir uma sequência. Por exemplo, na página 58, vamos abrir na página 58. Desculpa, 66, acerta aí, tá? 66. Duas grandezas são diretamente proporcionais, como uma varia de acordo com a variação da outra de maneira proporcional e direta.
Imagina uma folha de pagamento de uma empresa que é diretamente proporcional à quantidade de funcionários que ela tem. Observe o quadro a seguir. Chamamos de X o número de funcionário e Y o total da folha de pagamento. Lembrando que Y é igual a K vezes X. Lembra disso? Nós aprendemos quando falamos de grandeza diretamente proporcional. Ou que K é igual a Y dividido por X. O valor seria K é igual a 1.200 dividido por 10. Nesse caso aqui, eu quero descobrir o valor de K. Qual é a constante? 12.000 dividido por 10 vai dar 1.200. Então, quer dizer que o valor de K é 1.200. Então, quer dizer que toda vez que eu quero encontrar o valor de Y, basta multiplicar. Ó, Y não é igual a K vezes X? 1.200 vezes 15, 18.000. 20 vezes 1.200, 24.000. Jogando no gráfico, olha como ele fica tão direitinho, partindo do zero, positivo. Por que positivo, professora? Por que está no primeiro quadrante? Porque a gente está falando de valor, e valor só pode ser positivo. E aqui no primeiro quadrante nós temos mais e mais, não é isso? E fica aqui representado também a parte diretamente proporcional. Sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bom, nós trabalhamos as equações com duas incógnitas. Agora a gente vai falar do sistema de equação do segundo grau, ou do primeiro grau, desculpa, segundo grau, ano que vem. Do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Nós temos aqui, ó, uma situação que também está na página 68 do seu livro, tá? Página 68 do seu livro. Resolver um sistema significa encontrar um par ordenado, somente um par ordenado, que satisfaçam duas equações simultaneamente. Geraldo vai pagar duas contas, a de seu telefone celular e a de luz de sua residência. O valor das duas contas é R$ 182. Usando X para a conta de telefone e Y a conta de luz, temos X mais Y igual a 82. Opa, já temos uma equação, beleza? Aí ele fala outra coisa. Observando que x e y são números reais positivos, por que mesmo? Por quê? Porque estamos falando de valor. Valor só pode ser positivo. Então, só podemos falar de números positivos. Temos algumas soluções possíveis. Quando x for 1, o y 181, 1 mais 181, 182, beleza. Quando x for 80, o y pode ser 102, professora? Claro. 80 mais 102, 182. 62 e 120. 62 mais 120, 182. Beleza. O valor da conta de luz, agora uma outra situação. O valor da conta de luz é o dobro do valor da de telefone celular subtraído de 4. Tal informação é descrita pela equação y, que é o valor da conta de telefone, da de luz, é igual a 2 vezes a conta de telefone menos 4. Temos também algumas soluções para esse caso. Vamos aqui. Quando meu x for 10, será que meu y vai ser 16? Vamos ver. Y é igual a 2 vezes 10, 20. 20 menos 4, 16. Perfeitamente, não é isso? Vamos ver se quando meu x for 100 vai dar isso? Ou quando meu x for 102 vai dar 120? Vamos ver logo nesse daqui, ó. 2 vezes 62, 124. 124 menos 4, 120. Olha o que aconteceu aqui de coincidência. O que aconteceu de coincidência é que o par ordenado 62 e 120, ele serve tanto para essa equação quanto para essa equação. Então, quer dizer que a gente diz que ele é a solução do sistema. Por quê, professora? Porque ele serviu tanto para uma quanto para outra. Nós sabemos que a equação, o sistema, ele tem somente uma solução. Como? A solução que vai servir tanto para essa quanto para essa equação. E o sistema, ele é exemplificado, é usado, né? Representado a partir de uma chave, ó, bem assim, tá? Assim a gente consegue, colocando os valores, descobrir quais números a gente pode. Mas tem outros métodos também que a gente pode estar resolvendo. Resolver um sistema de equação
do primeiro grau usando o método da substituição e o método da adição. Vamos falar primeiro o método da substituição. Pega a página 69. Abre aí, estou esperando, vou tomar uma água. No método da substituição também está no seu caderno. Nós temos aqui, ó, duas equações num sistema. Vamos resolver pela substituição. Vamos chamar essa primeira equação de equação 1 e essa de equação 2. Primeiro passo, o livro veio fantástico, tá? Ele veio explicando passo a passo para que você não erre e consiga fazer todos. Olha aqui. No primeiro passo, ele vai fazer o quê? Na equação 1, ele vai isolar o x. Ó, na equação 1, ele isolou o x e mandou o y para o outro lado, não é isso? Ó. X mais y igual a 18. Isolou o x e mandou o y para o outro lado. Ele achou aqui uma equação provisória, tá? Essa equação provisória vai nos ajudar substituindo na outra. No segundo passo, ele pegou a equação 2. Na equação 2, ó, a equação 2 não é x menos y igual a 2? No lugar de x, olha o que ele vai fazer. Ele vai colocar o valor provisório que ele achou. Ele não achou 18 menos y? Ele vai substituir aqui no x 18 menos y. Menos o y, que é já da equação 2, igual a 2. Ele somente fez isso, substituiu o y com o x, com o valor que ele tinha achado provisório. Agora, depois que ele substituiu, ele vai resolver. Menos y com menos y, menos 2y. Menos 2y, o 18 passa para o outro lado, o quê? Passa para o outro lado diminuindo, não é isso? Ficou menos 2y, menos 16, porque 2 menos 18, menos 16. 2y multiplicando por menos 1 esses caras aqui, ó, tanto o primeiro membro como o segundo membro, nós temos que 2y é igual a 16, o 2 está multiplicando, passou para lá dividindo, y a 18. Opa, já acabei? Já achei meu y? Ué, mas ele quer o x e o y. Você, o par ordenado é feito de x, y. Agora ficou fácil, eu já tenho o valor de quem? Eu já tenho o valor de y. Eu vou lá na primeira equação provisória e vou trazer ela, ó, x não é igual a 18 menos y? Eu já tenho o valor de y, é só substituir. Ó, meu y não é 8? 18 menos 8 vai lá, dá 10. Opa, que beleza! Então, eu utilizei novamente aquela equação que a tia tinha colocado lá em cima, ó, no primeiro passo, que eu já tinha colocado como provisória. Olha como ela me ajudou agora. Ela já estava formadinha, era só substituir o y. Beleza, o meu x vai ser 10. Então, para ordenado, x é 10 e y é 8. Viu como é fácil? É só trabalhar a substituição. Beleza. Aqui, ó, temos outra situação, ó. Clique no coração, muito amor pela matemática, não é isso, ó? E aprenda mais o método da substituição. Aqui tem alguns exemplos com probleminhas matemáticos que você vai precisar também no livro. Então, tá vendo? Olha aqui quando eu encosto, ó. Ó o link aparecendo. Você vai clicar e também vai entrar numa aula, beleza? Método da adição, página 70. Abre aí na página 70, também é uma parte do livro, tá? A tia colocou a parte do livro para ajudar vocês, para que quando vocês olharem o livro, vocês aprender. E o que a tia está falando, você pode estar anotando também do ladinho, igual a tia fala. Anota tudo, para vocês entenderem bem. Método da adição. Agora a gente vai resolver esse sisteminha aqui, ó. X mais y é igual a 18, x menos y é igual a 2. Temos aqui a equação 1 e a equação 2, do mesmo jeito. Olha só, se é adição, nós vamos somar as equações. Lembrando que o ideal é estar x embaixo de x, y embaixo de y. Mas, professor, e quando não tiver isso? Arruma primeiro a equação colocando no método, no primeiro membro, x e y, e no outro você coloca o número. Beleza? Bom, aqui, ó, o que aconteceu quando eu somo? X mais x, 2x mais y menos y, corta. 0. 18 mais 2, 20. O 2 está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Logo, y é igual a 10. Mas, professora, vai estar sempre assim?
Não, toda vez que tiver assim, você pode utilizar o método da adição, que é muito mais rápido. Mas eu poderia usar a substituição aqui? Claro que poderia. O método, eu não vou pedir, você resolva. O livro até pede para você resolver pelo método da substituição e resolver pelo método da adição. Claro que você, numa prova, em qualquer lugar, seja num concurso, você não precisa, ele não vai te pedir isso. Ele vai pedir para você resolver. Aí você que vai olhar qual é o melhor método, se é a substituição ou a adição, beleza? Tem um método da comparação também. Eu acho que tem uma vídeo também que vai falar sobre isso. Nesse caso aqui, eu achei o y igual a 10. Bom, se eu sei o y igual a 10, basta eu pegar qualquer uma das duas, não é isso? E substituir o meu x. Ele pegou a primeira, ó, x mais y igual a 18. No lugar do y, ele colocou 10, não é isso? Deixa eu ver aqui. Y é igual a 8. Passou para o outro lado diminuindo, y é igual a 8. Ele pegou, na verdade, a mesma da anterior, não é isso? Ele está trabalhando a mesma. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ele pegou a mesma, o mesmo sistema, só que agora ele utilizou o método da adição. Fazendo isso aqui, ó, nós temos a mesma coisa. O meu x como 10, o meu y como 8. Professora, mas quando acontecer esses casos eu não consegui cortar? Eu quero usar o método da adição, mas eu não quero cortar. Você pode fazer uma equação equivalente, multiplicar uma equação toda por um número, tá? Nesse caso aqui, ó, aqui eu teria 2x, 3y, eu poderia aqui embaixo pegar e multiplicar também a equação por 3, para poder ficar 3y, mais 3y e menos 3y, aí eu posso cortar. Lembrando que quando eu fizer a equivalência, eu tenho que multiplicar o primeiro e o segundo membro, tá? Não pode esquecer disso. Aqui eu tenho, ó, mais aulas sobre método da adição. E aqui, ó, ele fala dos dois métodos também com exercício. É importante você ir lá? Não é perda de tempo não, tá? É bom você ir lá, dar pausa e tentar resolver, porque logo depois vai vir uma explicação de como chegou. Aí você vai ver se você está entendendo ou não, tá bom? Representação de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Agora a página 72. Agora nós vamos representar um sistema no plano cartesiano, não é isso? Ó, a solução do sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado que satisfaz o mesmo. Já falamos lá, não foi isso? Lá no começo, quando a gente falou de sistema, a gente já falou disso, que tem que ter um par que satisfaça as duas equações. Nesse caso aqui, ó, exemplificando através de pares ordenados, foi descoberto que tanto para aqui, ó, serve o 3 e o 4, 3 mais 4, 7. E serve para essa daqui. Será que é verdade? Vamos ver. 2 vezes 3, 6. Mais 4 vezes 4, 16. Opa, 6 mais 16, 22. Então, você viu que legal? Esse par ordenado 3 e 4, ele serve tanto para essa equação quanto para essa. Bom, mas nesse caso aqui, nós podemos representar dessa seguinte maneira. Como, professora, como a gente viu aqui, ó, vou voltar para você lembrar. Lembra que a tia falou aqui de como a gente representa dentro de uma reta? A gente aqui representou a equação x mais 5. Nesse caso, quando a gente está falando de um sistema, nós temos duas equações. Olha só, você vai fazer a mesma coisa, duas tabelinhas, uma de cada equação. Da equação aqui e da equação aqui, ó. Ele fez a tabelinha da equação x mais y igual a 7 e fez a tabelinha também de 2x mais 4y igual a 22. Substituiu aqui perto do x, ó, 1, 2 e 3. Para achar o y, quando meu x for 1 mais y é igual a 7. 1 passa para lá diminuindo, 7 menos 1, 6. Quando meu x for 2, 2 passou para lá diminuindo, y vai ser igual a 7 menos 2, 5.
A mesma coisa atribuiu aqui, ó. Atribuiu valores para y, 1, 3 e 5. Professora, mas ele tirou isso aqui da onde? Novamente eu vou falar. Ele pegou pontos perto do x, ó, para que as retas não fiquem longa, né? Ele não queria colocar a reta muito longa. Fez aqui também, atribuiu para x 1, 3 e 5. Você viu que ele mudou aqui, ó? Pode colocar qualquer valor. O importante é colocar perto do zero, para não fazer um plano cartesiano tão grande, tá? Substituiu. Quando meu x for 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Passou para o outro lado diminuindo. 22 menos 2, 20. 4 passa para lá dividindo. 20 dividido por 4, 5. Então, quando meu x for 1, o meu y vai ser 5. Então, gente, olha, nesse sistema aqui, o que você vai perceber? Que o 3 e 4 serviu para x mais y igual a 7, e 3 e 4 também está aqui, ó. Dá de 2x mais 4y igual a 22. Serviu tanto para uma como para outra. Mas olha que interessante. Quando colocou aqui, ó, traçou as retas depois de marcar os pontinhos aqui, olha o que aconteceu. O ponto de intersecção das retas, na verdade, ela é a raiz do sistema. Olha só, ele intersectou aqui no 3 e 4, ó. No 3 e 4 foi aonde, ó, aqui, ó, 3 e 4, ó, foi aonde intersectou. Elas vão se encontrar. Então, quando elas se encontram, quer dizer que ela é a raiz do sistema. Olha que bacana. Então, quer dizer, professora, que a gente consegue também resolver um sistema através de tabelas? Sim, nós conseguimos resolver através de tabela. Então, resolvemos através de substituição, de adição e da tabela. Mas na tabela dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que marcar no plano cartesiano para achar o ponto de intersecção. Beleza? E olha como fica bonito. Fica lindo, não é isso? Nós achamos também a solução. E aqui nosso amigo, ó, que descobriu o plano cartesiano, René Descartes. Assim que você clicar nele também, vai te dar uma aula sobre representação, que é bem legal, bem interessante. Eu não perderia essa aula por nada, tá? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Foi um prazer estar com vocês. Olha, aqui tem os links das aulas, caso vocês não tenham conseguido abrir a apresentação, tenha tido algum problema. Aqui estão os links de todas as videoaulas, tá? A tia preferiu botar aqui também para ajudar vocês a irem assistirem. E agora vocês vão praticar. Tem uma folha em anexo com o plano de estudo com atividade. Façam com carinho, envie para mim, igual da outra vez. Você que não enviou dessa outra vez, mande ela novamente e envie dessa aqui. Eu quero acompanhar vocês e é muito legal falar com vocês através da plataforma, tá bom? Foi um prazer, espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, mande igual você tem mandado aí mensagenzinhas pela plataforma, que a tia vai ter o maior prazer de ajudar vocês, tá bom? Se Deus quiser, logo vamos estar juntos, em nome de Jesus, e vamos nos encontrar novamente, beleza? Um beijo, ó, um grande abraço e até mais.